Doutores, a legislação penal atual é suficiente para conter os criminosos? Crimes como de corrupção, danos de erário público, tráfico de drogas, são crimes sem violências? Que soluções podem ser apontadas? Eu pergunto para os senhores, acha necessária alterações na Constituição? A pergunta está no ar para que os senhores dê a sua opinião. Coronel Jorge. Querida, nós temos que primeiro, recebemos uma aula ainda agora do doutor Antônio José, desembargador, sobre o problema da execução penal. O nosso grande problema não são as leis apenas, é a execução das leis. Nós temos aqui no Brasil pessoas condenadas por 20 anos e que cumprem apenas 3 anos e meio, porque ele cumpre um sexto da pena. Isso está na lei. Passa a palavra para o doutor José Augusto, para ele dar outra aula sobre essa... A sua opinião, desembargador Augusto? As leis atualmente eu acho que não são suficientes. Uma crítica que se faz à legislação penal é dizer o seguinte: nós temos um Código Penal que é de 1940, por isso que está essa lei aí que não protege a sociedade. O Código de 40, com a redação que foi dada em 40, era um código muito mais severo do que as leis que nós temos hoje. Não é? Era um código que não havia regime de cumprimento de pena, era sempre regime fechado. A pessoa era condenada, por exemplo, foi citado há 30 anos, é condenada a cumprir 30 anos, vai obter o livramento condicional se tiver bom comportamento, se tiver uma recuperação dentro do presídio, depois da metade da pena. Depois, a partir de determinada época, aí, a partir de 1985, o código começou a ser mudado, né? Vieram essas progressão de regime, né? Crimes condenados até 4 anos, apenas aplicação de sanções alternativas, quer dizer, o sujeito nem vai para a cadeia numa condenação de 4 anos. Então, essa legislação não se mostra hoje suficiente. E, a par disso, ainda nós vemos aí, na nossa Corte Suprema, uma interpretação que vem sendo assim, leniente com a criminalidade. Por quê? Encara o Código Penal, interpreta o Código Penal e o Código de Processo Penal, sobretudo o Código de Processo Penal, como se fosse um código de defesa do réu e não um código de defesa da sociedade. Eu acho que os réus têm direito de ter os seus direitos preservados, mas nós não podemos esquecer que a sociedade tem o direito de ver aquele que cometeu o crime preso, né? Agora, eu gostaria de falar o seguinte, que a gente passa assim uma impressão, às vezes, de que esse país não tem mais jeito, né? Eu quero lembrar o seguinte, aqui já foi falada uma determinada situação, uma determinada coisa que eu gostaria de encerrar a minha fala a respeito disso, né? Nós estamos aqui sempre discutindo se o direito penal vai resolver o problema da criminalidade. O direito penal, na verdade, ele é para punir aquele que cometeu o crime. Ele não é feito para resolver o problema da sociedade. Eu acho que aí é que nós estamos esquecendo disso. Daqui talvez a 20 anos, 30 anos, estejam debatendo a respeito disso, se a lei penal resolveu ou não resolveu. E não vai resolver. Eu acho que tem que ter políticas públicas, como foi lembrado aqui. Nós temos que começar a pensar em coisas que produzem efeito daqui até a 20 anos. Mas se não começar hoje, não vai acontecer nunca, né? Então, daqui a 20 anos, vamos estar discutindo a mesma coisa. A primeira coisa, tem que se pensar seriamente em planejamento familiar. As pessoas que não têm condições de ter um filho, às vezes têm 6, 8, 10 filhos. Não tem condições de educar. Deixa que a criança vá para a rua, jogar bolinha no sinal, ou então vai ser trabalhador do tráfico, começar bem cedo para o tráfico. Então, nós temos que pensar nisso, planejamento familiar, maternidade e paternidade responsável, exigir o Estado isso, ter um programa a respeito disso. Segunda coisa, escola de tempo integral, como foi dito aqui. Nós temos que ter a criança 8 horas estudando e não na rua indo para aprender a criminalidade. Nós temos que ter outra coisa também. A escola, ela tem que acompanhar o aluno sempre ele sai, nós que estamos na área penal, nós sabemos disso, o aluno abandona a escola na 3ª série, 4ª série, 5ª série é quando muito. E ninguém vai atrás desse aluno para fazer com que ele volte aos bancos escolares. Quer dizer, isso tudo é política pública. Nós temos que ter uma sociedade de perspectiva de vida. Nós temos hoje 13 milhões de desempregados. Que perspectiva de vida essas crianças que estão nascendo aí
em famílias que não têm condições de educar um, às vezes tendo 6, 7, 8 filhos, que não terão perspectiva de vida. Nós temos que ter isso também. Então, tudo isso é um conjunto que tem que ser obras de natureza social, prática. E não basta, no meu entender, vontade política. Tem que ter determinação política. Vontade é coisa que dá e passa. Tem que ser determinação política. E aí, meu querido desembargador Antônio José? Eu estou de acordo com o desembargador Zé Augusto e acrescento mais. Eu acho que a lei penal atual merece, não muitas mudanças, mas algumas mudanças. E lembrando, como o desembargador Zé Augusto falou aqui, o crime de receptação cria uma série de possibilidades para a existência de outros crimes. E é tão pouco apenado que a pena dele vai de 1 a 4 anos, ou seja, o receptador jamais vai preso, a não ser que seja reincidente. Então essa é uma das penas. Doloso crime. Se for culposo é menos. Essa é uma das penas. A outra coisa que nós precisamos ver com muito cuidado, é essa leniência com o tráfico de drogas. O tráfico de drogas, na verdade, é a mãe hoje de todos os demais crimes, porque o sujeito está praticando outros crimes para sustentar o vício ou para ficar rico com o vício dos outros. Então, o tráfico foi feito como um crime hediondo, mas já criaram o tráfico privilegiado, que já não é mais hediondo. Nós tínhamos uma pena que ia de 3 a 10 anos e ponto final. Disseram que iam melhorar, botaram uma outra pena de 5 a 15 anos, mas para reduzir de 2/3. Virou 1 ano e 8 meses. Então, o sujeito nem preso vai. O traficante fica na rua, gente. Isso. E depois dizem um crime que é pai e mãe de uma dezenas de outros injustos penais, dizem que é um crime sem violência. Então não fazemos nada porque o tráfico de drogas não tem violência. O tráfico de droga mata a gente na sociedade, mata a sua mãe, mata seu pai, seu filho. Isso tem que ser apenado com muita seriedade. Assim como os crimes contra o erário público. Aqueles que roubam o erário público deixam você sem hospital, deixam você sem remédio, deixam você sem comida. Você tem que ter atenção para isso. Os nossos legisladores têm que ver isso. E ver com olhos de quem. E olhar com olhos de quem quer ver. É isso aí. Meu querido doutor Baltazar Salgado, como é que o senhor está vendo tudo isso? Qual a sua opinião? Olha, dentro dessa temática, eu faço uma avaliação que o nosso Código Penal do Francisco Campos foi um código muito bem feito. Tem que ter alguma atualização, outros crimes cibernéticos que apareceram. Mas o Código Penal em si, ele tem uma essência positiva. A lei de execuções penais, essa que nós estamos debatendo, é que tem que ser mais rígida. O Antônio aqui, se ele me com a vênia dele, eu sou contra a pena de morte. Eu acho que tem que segregar. Eu sou contra aborto, eutanásia, tudo isso em princípio eu não aceito. Agora, segrega a vida toda, perpétua ou coisa que o valha. Você é rico, pode sustentar eles na cadeia. Não sou rico não, mas isso é um ônus da sociedade, é isso, segrega. Muito bem, você pensa que esses legisladores, a grande maioria não vai voltar? Fala-se que não vai, vão voltar e a coisa vai continuar na mesma. Eu acho que tinha que haver mais uma rigidez no voto. Eu reputo a Constituição de 46 como a melhor delas. Por quê? Porque naquela época só podia votar quem tivesse o primário completo. A de hoje eu votaria quem tivesse o fundamental. Que meu voto vale tanto quanto o bêbado da esquina, o filho do bandido, o ladrão. Eu acho que isso que tinha que haver essa seleção. Se nós não mudarmos as casas legislativas, vai continuar a mesma coisa. O crime vai continuar agraçando e essa leniência da sociedade. Nós somos culpados nisso. Por quê? Porque nós nos omitimos. Você vê alguém falar, vai lá para a porta desse cadáver dessa vereadora. Está certo, eu sou contra a morte, o assassinato, mas estão explorando politicamente. E vão eleger vereadores, deputados, em razão. E os policiais que morreram? E os chefes de famílias que morreram? Eu acho que isso é que nós temos que ver. A legislação penal não é das piores, é boa. Agora, a execução tem que segregar 30, 40 ou perpetuamente. É isso que nós temos que ver. Que a pessoa sabe que o talante do Estado está em cima. Muito bem. Se fizer, corre o risco. E hoje nós temos uma coisa que é muito importante, que se chama a imprensa investigativa. A imprensa está
trazendo, levando à baila isso que acontece, fiscaliza. Brasília, então, aquilo é um foco. Eu sempre, 3 coisas na vida, vocês vão me perdoar, que para mim, eu reputo como negativo aqui. Primeiro, Brasília. Segundo, Lula. Terceiro, PT. É isso aí. Eu tenho certeza, né? Isso aqui está pegando fogo. Se você quiser fazer algumas perguntas para eles, entre em contato com a nossa produção, que nós vamos voltar com essas pessoinhas realmente respondendo a sua pergunta. Doutor, meu querido Coronel Jorge, boa noite, muito obrigada por sua visita e venha sempre, obrigada. Foi uma honra e um prazer. Obrigado. Nós somos grandes amigos da Não, década adoro. de 80, você era novinha. Isso. Foi onde? Tinha Foi 4 onde? anos, tinha 4 anos. Foi onde? Coronel, um beijo no seu coração. Amém. Obrigado. Meu querido desembargador José Augusto, obrigada. E quero tê-lo sempre aqui. Eu que agradeço, né? É pena que o tempo é curto, né? Mas vamos... Os assuntos são profundos, Vastos. A gente poderia aprofundar isso muito mais, mas vale a pena Vamos estar ter aqui e mais vamos vezes. voltar a discutir certamente. Meu querido doutor Baltazar, obrigada e estamos juntos. Se Deus quiser, foi um prazer, mais uma vez. Quem ganhou foi a sociedade. Um programa desse calibre, um programa com essas opiniões tão abalizadas, eu acho que quem ganha é o Brasil. Obrigada. Meu querido doutor Antônio José, obrigada mais uma vez, Obrigado, querido. mas eu não vou embora, não, nem ninguém vai embora aqui. Nós brigamos Eu sei, aqui mas agora, eu nós estou não vamos agradecendo. embora, não. Eu quero Eu que não quero todo ir mundo embora. continue aqui na nossa sala de visita. Um minutinho só, não sai daí não, que nós já voltamos. Nova DFL, fabricando qualidade. A nossa nova DFL, fabricando qualidade, está presente em vários países. Bem, eu quero dizer para você, você é minha amiga, meu amigo, meu companheiro, se você vem ao Rio de Janeiro a passeio ou a trabalho, Novo Hotel Praia de Botafogo, requinte atendimento 5 estrelas por funcionários capacitados, espaço para convenções e eventos, visual deslumbrante e ainda um gostoso happy hour. Novo Hotel Praia de Botafogo. Investimento seguro, moral, Banco Moral, investimento seguro. Se um dia eu tiver dinheiro, eu vou ajudar jovens iguais a mim, que tinha tido muita dificuldade. Tem que levar em consideração que até 2008 nós selecionávamos 10, 15 alunos. E agora nós estamos selecionando 60, 50. Passaram pela Associação Vencer 620 alunos. Dos bolsistas que fazem vestibular, 90% são aprovados.